A norte-americana Cláudia Goldin recebeu o Nobel de Economia 2023, o último dos 6 prêmios divulgados nesta época do ano. A economista estuda a mulher no mercado de trabalho. Nobel necessário, no Terraço Cast de número 400. A vinheta inicial é trecho de reportagem da TV Cultura sobre o Nobel de Economia em 2023. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 17 de outubro de 2023, uma terça-feira. Então não estranhe se esse episódio demorar um cadinho a mais do que o normal para ser publicado, para estrear, em Ourinhos, no interior de São Paulo, para mais um episódio do Terraço Cast. Opa, peraí, não é mais um, é o 400. Já começamos com um enorme obrigado a você que ouve, compartilha e até contribui com feedbacks e tópicos que vem parar aqui. Que gosta das capas diferentes, que se diverte com os nomes, que fica por dentro dos assuntos relevantes que cuidadosamente garimpamos diariamente para trazer com todo cuidado, carinho e atenção aqui semana a semana. Quem me acompanha nesse episódio digno de terno e gravata, ou vestido de gala, o que vocês preferirem, são elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Olha, a previsão do tempo hoje é para enlouquecimento, como é que fala? Doideira com loucura, maluquice com... Enfim, é isso aí. É uma doideira esse tempo, porque ontem, antes de ontem, eu dormi com o ar-condicionado ligado de calor, estava muito quente, muito, muito quente, passando mal de calor, trevas, muito quente. E aí, ontem mesmo, então, antes de ontem, ar-condicionado, 21 graus, pijaminha de shorts. Ontem eu dormi de edredom e acordei no meio da noite pra trocar o pijama por um pijama de calça. Pois é, gente, essa mulher do tempo sem tempo tá ficando, além de sem tempo, muito maluca. Porque São Pedro resolveu dar uma piradinha, Ou tá 35 graus ou tá 2 graus. Então é isso, a previsão do tempo para os próximos dias é continuidade da maluquice. É isso, e vamos ver o que espera para os próximos dias. E só um PS aqui, da Mulher do Tempo, fica aí, a dica para o quê? Lojas de pijamas. Olha aí, você que tem uma loja de pijama, quer presentear uma micro-influenciadora, segue aí, @Raborgesá, manda aquele pijama legal, Pode ser de calça ou shorts, já vimos que eu uso os dois e eu posso aqui falar o nome da sua marca enquanto, eu me apresento aqui essa previsão do tempo incrível. É isso, gente, aguardo os recebidos. O tempo tá tão louco que aqui no interior estamos nos dividindo entre calor sem vento algum e tempestade com vento nível tufão. Tá brava a coisa. E marcas, fiquem de olho, olha a oportunidade pingando na tela. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham curtido aí o feriado. Eu tô gravando esse podcast aqui, a Renata, falando da Califórnia, gravando hoje o nosso boletim internacional na quinta-feira, que é o dia aí da criança, da Nossa Senhora Aparecida. Eu tô aqui na Califórnia, infelizmente não é feriado, dia normal aqui pra mim, e tô aqui gravando então um boletim internacional pra vocês. Então, como eu disse no comecinho, espero que vocês tenham curtido o feriado. Eu ouvi falar que está chovendo na praia, infelizmente, O pessoal de São Paulo, Tô falando com o pessoal de São Paulo, na praia de São Paulo, Que é da onde meus pais moram e tal, falaram que tá chovendo. Paulistano é sempre assim, Chega no feriado, chove, aí no domingo, quando o pessoal tá se arrumando pra voltar pra casa, abre aquele solão, aí você vê o sol na praia, assim, os caiçara tudo rindo da cara do paulistano que foi pra passar feriado na chuva, não é assim? Costuma ser assim. Feriado teve chuva,
chuva, mas pelo menos teve episódio especial do Terraço Cast. Você que não ouviu o 399 ainda, volte lá, ficou sensacional. Tudo bem, Fernanda Mello? E aí, meus amigos do Terraço Cast, tudo bem com vocês? Tô por aqui mais uma semana e sempre um prazer estar na companhia de todos vocês que acompanham aqui o nosso Terraço Cast. Prazer mútuo, sempre. Pequeno spoiler, fica até o final que tem um negócio um cadinho diferente lá. Vamos ao 400. Raquel, pela primeira vez, uma mulher foi laureada com o Nobel de Economia sozinha e, mesmo o prêmio existindo desde 1969, ela foi apenas a terceira mulher a ser premiada. O que faz essa premiação ser tão especial? E agora, é isso mesmo, Caio Augusto, né? Aqui na presença das minhas ilustres companheiras de podcast, Fê e Renata, que eu acho demais que esse podcast tem. Eu tenho grandes companheiras mulheres, né, com um âncora maravilhoso aí, que nos impulsiona, nos ancora no lado bom da palavra, e não ancora, né, tipo eu no time de beach tênis, às vezes. Que nos ancora para o bem. Por que eu tô falando disso, gente? Dessas mulheres maravilhosas que me acompanham nesse podcast? Porque o tema de hoje... vou contar uma história pra vocês. Começar pro tema de hoje, né? O tema de hoje, Caio Augusto me sugeriu. Querida Raquel, por que você não fala, né, sobre a Cláudia Goldwyn, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia desse ano, escrevendo sobre mercado de trabalho, né, o papel da mulher no mercado de trabalho. E aí eu falei, pô, legal, Caio, tal, bora falar, mas é aquele negócio. No fundo eu fiquei com aquela preguiça, porque eu falei, puta, eu não sei, eu não li esse paper, eu nunca ouvi falar dessa moça aí. Eu tenho esse defeito, gente, eu nunca ouço falar de ninguém. Eu leio e esqueço o nome, nesse caso eu nunca tinha lido mesmo, mas muitas vezes eu li muitas coisas pra faculdade, pro mestrado, pro segundo mestrado, que eu nem sei quem eu tava lendo, eu só li, achava legal, e aí não lembrava quem eu tava lendo. Eu sou péssima com nome, até de gente famosa, até de acadêmicos incríveis, até de ganhadores de Nobel. E assim, eu sou muito perdida. Eu nunca sei quem é ninguém, não conheço gente do surf, não conheço gente da economia, eu sou perdida. Eu só leio, acho legal, tento guardar o conhecimento e esqueço completamente quem fez. No caso aí da Cláudia Goldwyn, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido. E eu falei, meu Deus, Caio, como é que eu vou saber, né? Não vou ter tempo, mulher tempo sem tempo, vai ser complicado. Mas eu aceitei o desafio e falei, bom, com certeza, várias outras pessoas mais inteligentes, importantes que eu, vão ter escrito sobre essa pessoa. Afinal de contas, ela acaba de ganhar o quê? O Prêmio Nobel, né? Então... foi o que eu fiz, né, ao longo desses últimos dias, dessa semana, desde que Caio sugeriu o tema, eu comecei a fuçar sobre coisas que foram escritas sobre ela. Então eu ouvi podcasts, então pra você que quer dicas, eu postei no meu Instagram, tá, nos stories, eu postei ali e a gente vai colocar aqui, não é mesmo, Caio Augusto, Farofinha, nosso editor maravilhoso? Vamos colocar aqui também na descrição desse episódio essas fontes, né, que eu vou falar aqui. Então eu ouvi os 3 episódios do podcast incrível da Olivia Sensata, que é o podcast, como é que chama? Economia Sensata? Acho que esse é o nome do podcast. Enfim, podcast da Olivia, que é show, vamos ter o link. Também ouvi um episódio do Money Talks, que é um podcast da Economist, que eu já indiquei aqui várias vezes, que, gente, entrevista ela. Eu só fui olhar e falei, será que eles falaram alguma coisa? Não só falaram, como eles entrevistaram a Cláudia, então tá demais o episódio. E aí eu também li 2 artigos que o Caio me indicou, né? Um aqui, que foi um artigo de opinião do Estadão, e um outro artigo acadêmico aqui, que era basicamente uma revisão de literatura, né, da Luísa Cardoso aqui, sobre o artigo acadêmico que foi publicado pela Cláudia em 2021, a Cláudia amiga, pela Goldwyn, né, que chama Career and Family, Women's Century-Long Journey Toward Equity. É muito bom também. Então é isso, gente. Vamos colocar os links de tudo isso na descrição desse episódio. E agora vamos falar efetivamente da Claudinha, minha nova amiga, e da sua pesquisa. Gente, Claudinha, e aprendi isso no podcast aí da Economist, ela é especializada, ela é uma professora de economia de Harvard, ela tem mais de 70 anos, o que é muito legal. Já começa uma história muito legal, né? Porque a gente acha que, temos que fazer tudo na nossa vida, ter, né, gato, cachorro, papagaio, casa na praia, sítio, 1 bilhão na conta aos 35 anos. Se nada disso aconteceu aos 35 anos, você é um verdadeiro loser, fracassado, fique triste, trevas, tome remédio. Não, gente, né? Muita gente faz muita coisa boa depois de 50, 60 anos, né? A Cláudia Goldwyn continua a sua produção acadêmica incrível e ela ganhou aí o Nobel com mais de 70 anos, olha que incrível. E esse prêmio, ele não foi de um artigo específico, né? Ele foi um prêmio que faz referência a boa parte aí da literatura acadêmica produzida por ela sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e equidade, né, salarial, equidade
não é só salarial, né? Porque ela fala do papel mesmo. Então, é a equidade de gênero no mercado de trabalho. Então, é basicamente o conjunto da obra, né? Que ela levou o prêmio aí, se referindo a basicamente o conjunto da obra dela. E vamos lá. O que a Cláudia falou, gente? A Cláudia, então, tem vários papers, né, sobre isso. E ela estudou arquivos, ela é uma economista especializada em história econômica, o que já me apaixonei ainda mais por ela, porque eu amo história econômica. Eu fiz o meu mestrado, gente, em economia política internacional, mas eu fiz várias aulas no departamento de história econômica, porque eu amei. Inclusive, no meio do mestrado, eu queria até trocar, mas não podia. E eu amei, é a área que mistura duas coisas que eu amo, história e economia, né? Então, eles usam todo o estudo da história mesmo, né, de arquivos, de metodologia mesmo histórica para entender, né, para ajudar no entendimento da economia. Então você tem tanto a parte de modelos econométricos, microeconômicos, né, que se usa ali no hardcore da teoria econômica, quanto a parte da história. Então é tentando entender a história, né, sobre o prisma econômico. E ela é uma economista especializada nisso. Então a pesquisa dela envolve isso, tanto a parte de estudos, né, de modelos e tal, quanto a parte de uma pesquisa muito, muito, muito detalhada de arquivos. Ela é basicamente uma arquivista economista. Ela é uma mistura da minha mãe, né, minha mãe é historiadora, gente, pra quem não sabe, e eu, que sou uma economista fake news aí, né, eu sou formada em relações internacionais, mas tenho, né, mestrado e tal, atuo como economista. Então é isso, gente. Cláudia é uma mistura entre minha mãe e eu, e tá aí ganhando o Nobel de Economia, olha que maravilhoso. E ela estudou, então, ao longo dos últimos anos, arquivos e dados dos últimos 200 anos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E ela estudou por que existe ainda uma diferença tão grande no salário entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E aí, a sua grande tese é que o papel da mulher, a participação da mulher no mercado de trabalho, ele tem uma forma de U, né? Ele é uma curva em forma de U. Por quê? Porque a mulher tinha uma participação, né, lá olhando lá para o século XIX, né, onde os Estados Unidos, a economia americana era predominantemente agrária, né, elas tinham um papel maior, né? E esse papel foi decrescendo com o tempo. Ele decresceu quando começou, então elas, na época agrária, elas trabalhavam basicamente igual aos homens. Aí depois, conforme a economia foi desenvolvendo, teve a Revolução Industrial, elas passaram a ter um papel bem menor. Aí, a partir do momento que a gente teve, foi um misto ali entre as guerras, que reduziram muito, né, a quantidade, né, mão de obra disponível de homens, e as mulheres tiveram que ir para as fábricas, começar a trabalhar. Também veio a crise de 29, que também obrigou muitas mulheres a entrarem para o mercado de trabalho para conseguir ter mais dinheiro para as famílias. E também, nessa época ali, eu tô misturando um pouco das épocas, ela separa direitinho em várias épocas, ela fala de 5 grupos definidos, né, em momentos da história, como as mulheres foram tendo mais participação e menor participação, então é por isso essa questão do U. Mas enfim, aí eu tô dando uma resumida aqui, mas é isso, aí veio a Revolução Industrial, as guerras, a crise de 29, etc. E aí teve uma transição de que as mulheres começaram a voltar a ir pro mercado de trabalho, né, então elas tinham uma fase que elas ficaram bem subrepresentadas, né, a gente tinha ali um momento na história que, além delas serem subrepresentadas, a gente também olhava uma diferença muito grande, né, de salarial entre homens e mulheres, principalmente porque elas eram menos produtivas para o trabalho que era mais físico, né? E aí a gente tem uma fase que veio avanços tecnológicos que acabaram aumentando o tempo da mulher disponível para trabalhar, que foram, avanços tecnológicos como eletrodomésticos, tá? Só falando da geladeira, do aspirador, que acabaram reduzindo o tempo que era gasto pelas mulheres nas tarefas domésticas. Então, elas já começaram a, enfim, né, tá mais ali no mercado. Aí, tinha essa diferença, aí a diferença começou a ser menos de, se elas estavam ou não no mercado, e se era se elas tinham força física ou não, o nível de produtividade começou a ser, assim, o salário explicado pela menor produtividade estava por trás do fato de que as mulheres, elas estudavam muito menos do que os homens. E aí as mulheres começaram a estudar mais, e o outro momento de virada foi com o surgimento da pílula anticoncepcional. Conforme surgiu a pílula e foi sendo permitido, né, a regulação, a parte jurídica foi permitindo que a pílula fosse utilizada por mais mulheres, isso foi aí na década
década de 60, mais ou menos, elas começaram a ter menos filhos e elas começaram a adiar o casamento. Então elas falaram, bom, antes as mulheres casavam muito jovens, né, e deixavam o estudo pra depois. Se elas vinham a eventualmente estudar e se elas vinham eventualmente a ter uma carreira. E aí, com a pílula anticoncepcional, que deu mais liberdade sexual pras mulheres mesmo, elas puderam adiar o planejamento de filhos. Inclusive, os dados mostram, né, isso tudo com dados, é maravilhoso, é que as mulheres começaram a efetivamente casar mais tarde. Elas começaram a casar mais tarde, adiaram o casamento, adiaram a maternidade e foram entrando mais aí pro mundo acadêmico, estudando mais. Sem esse risco de gravidez, o sexo e o casamento não estavam mais associados e as mulheres começaram a mudar o tipo de carreira, né? Aumentou a participação das mulheres com filhos no mercado e elas podiam planejar a gravidez, né? E planejar mais as carreiras. Então a gente começou a ver mulheres em salários como advogadas, né, médicas, e isso já começou a aumentar. Para se ter uma ideia, o gap salarial, conforme os anos vão passando, vai diminuindo bastante. Quando a gente fala aí já dessa virada da pílula, né, que é entre 58 e 78, o gap salarial já tá aí em 20%. De um gap salarial que já tinha sido 60% no começo, quando as mulheres começaram a entrar ali, né, naquela época da Revolução Industrial e etc. Aí ela vai evoluindo, né, enfim, no tempo, e ela chega ao tempo mais ou menos atual. E o que ela fala? Bom, no tempo atual, a gente já tem a pílula, a gente já tem a mulher conseguindo fazer essa escolha, ter menos filhos, etc. O que continua explicando essa diferença salarial? E aí ela estuda, é fascinante, porque o que ela faz? Ela estuda, e aí ela começa a focar, e aí é importante dizer aqui que ela foca nas mulheres que têm oportunidade de ter as mesmas, né, que tem ali uma oportunidade, as mesmas oportunidades de estudo, a mesma oportunidade, né, de socioeconômica, etc. É aquela história, ela pega idênticos, pessoas que são idênticas, com exceção do gênero, né? Então ela pega ali a mulher e o homem que tiveram vários traços iguais, e a única coisa que muda é o gênero. Eu já falei aqui nesse podcast sobre o meu estudo, né, sobre o estudo que eu fiz pro meu mestrado, que eu estudei a aversão ao risco das mulheres nos investimentos. E era exatamente isso que eu fiz. Você pega uma regressão, você faz uma regressão, né, que é uma técnica microeconômica, né, estatística, e você coloca lá, bom, se tudo mais constante, se tudo isso for igual, a mulher morar no mesmo lugar, ter o mesmo número de vir de uma família parecida, ter o mesmo nível socioeconômico, blá, 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 ela tem mais aversão ao risco ou não, né? Esse foi o meu estudo. A Goldwyn, ela fez, obviamente, muito mais sofisticado, mas é mais ou menos, né, a mesma coisa, a mesma lógica, pra entender, porra, tudo mais constante, tudo igual, o que explica? E aí ela percebeu que era o tempo de trabalho, né? O tempo mesmo, o tempo. Quanto tempo a pessoa passava trabalhando ao longo de toda a carreira. E ela percebeu, olhando aí para um nível de formação acadêmica muito grande, então ela estudou pessoas que fizeram MBA na Universidade de Chicago, e ela percebeu que até certo momento da carreira, o salário era meio igual, né? No começo da carreira, os primeiros 2 anos e tal. E aí quando você passava para 10, 15 anos de formado, assim, a diferença era extraordinária. Tipo, o homem que ganhava mais, ganhava lá, sei lá, 1 milhão, e a mulher 400 mil. Era uma diferença muito grande quando você passava muitos anos de formado. E aí, o que ela encontrou, né, de explicação? O filho, né? Então, ela percebeu que... Ela percebeu, né? Ah, não, ela acha. Ela provou isso com dados. É a existência do primeiro filho explica, tem ali uma relação, né, significativa com a diferença salarial. E aí, o que ela entende, né, a partir dos dados e de todo o contexto? Que numa família que você considerasse assim, uma família, isso vindo da boca dela, tá? Eu tô tentando trazer o que ela falou na entrevista da Economist, que, pô, você pega uma família que você tem o marido e a mulher com o mesmo estudo, etc., mesmo nível de escolaridade, que eles têm 2 advogados, eles estão trabalhando numa grande empresa e tudo mais, os 2 têm oportunidade de se tornar sócios, mas eles decidem ter um filho. Alguém vai ter que abrir mão de trabalhar tanto. E aí ela tá estudando o que ela chama dos trabalhos gananciosos, que são aqueles trabalhos que quanto mais horas você trabalha, mais você ganha. Então é aquele trabalho do mercado financeiro, de advogado, trabalhos nessa esfera, né, de serviços altamente qualificados academicamente, que a pessoa fica lá no fim de semana, fica altas horas até tarde, dia de semana, etc. Que são, assim, a partir do momento que você trabalha mais, quanto mais você trabalha, mais a sua hora vale. É uma loucura, mas isso é o que mostram os dados. E aí alguém vai ter que abrir mão de fazer esse trabalho ganancioso. Ah, não, aí normalmente o que acontece, a mulher vai lá e fala, não, eu vou então trabalhar nesse escritório menor, nesse trabalho que me dá mais flexibilidade para eu conseguir cuidar do nosso filho, né? Um filho, nossos 2 filhos, né? Quando tem a opção o quê? Dos 2 trabalharem num escritório mais tranquilo e não precisarem e dividirem mais as tarefas, etc. Porém, partindo do pressuposto de escolhas racionais, a família pode falar assim, não, na verdade, por que a gente vai os 2 trabalhar num lugar
que ganha menos, que tem mais flexibilidade, etc., mas ganha menos, se a gente pode ganhar, $50 mil a mais por ano. Isso vai fazer diferença na nossa hipoteca aqui da casa, no custo, né, no que a gente quer prover para os nossos filhos. Então é uma escolha, né, ela fala, né, uma escolha do casal de, beleza, a mulher, ela vai abrir mão, né, ela vai trabalhar num lugar que vai pagar menos, que ela vai trabalhar menos horas, por mais que ela tenha a mesma formação, a mesma capacidade técnica, né, ela vai trabalhar menos. E aí, consequentemente, ela vai ser menos, né, pior paga. E é uma loucura, porque você olha os resultados, é realmente isso. Você olha as mulheres que, né, têm ali a mesma formação, etc., mas não têm filhos, né? A diferença é menor. As mulheres que são casadas, aí um outro dado super interessante. São casadas com maridos, isso acontece, o gap é ainda maior nas mulheres que são casadas com filhos que têm maridos que ganham um salário maior. Então uma coisa retroalimenta a outra. Porque como o marido ganha um salário maior, ela não tem a necessidade financeira de ganhar mais. Essa diferença já é muito menor nas mulheres que ganham um salário maior que os homens, né? A diferença de horas trabalhadas, por exemplo, e da diferença aí salarial, né? Então vamos dizer assim, que a mulher, o marido dela, enfim, faz outra coisa, né? Não é o comparável, é uma outra pessoa, faz uma outra coisa, mas ganha menos que ela. Daí você compara essa mulher com o igual a ela, tal, no mercado, fazendo a mesma coisa, a diferença salarial é menor. Porque ela tem um incentivo de trabalhar mais e de ter o trabalho ganancioso. É super interessante, gente. Assim, posso passar muito mais tempo aqui explicando, né? Tentando explicar um pouco do que eu entendi do trabalho dela. Porque o que eu achei a reflexão mais interessante, assim, é que é claro que tem um papel, né? É claro que a gente ainda tem várias questões para tratar, que até, né, no paper aqui da Luísa Cardoso ela fala, né? Tem aqui as mulheres negras, né? Que além de tudo sofrem, né? Passam pelo preconceito, né? Pelo preconceito além de gênero, também no preconceito, né? Por serem negras. O estudo da Goldin também parte do pressuposto que todo mundo saiu das mesmas condições, né? Teve as mesmas oportunidades, igualdade de oportunidade, o que não é verdade. A gente sabe que também não é verdade, né? Também tem a questão de violência doméstica, né? De assédio no lugar de trabalho. Tudo isso é importante, né? Mas é muito importante ver por esse outro prisma, né? Pelo prisma tanto de decisões racionais de uma família mesmo, né? Vamos então escolher o que faz mais sentido financeiro para a nossa família, né? E também por questões culturais, né? Que, eu acho que falando assim, como mulher que não tem filhos, esse é um dos meus grandes acho que um dos meus grandes breakthroughs dos últimos anos é isso. Como eu me preocupo com isso mesmo não tendo filho. E como isso vai pesando cada vez mais, quanto mais o tempo passa, quanto eu penso nisso, né? Será que vai ser uma sobrecarga mental muito grande? Será que eu vou conseguir manter? Porque na minha cabeça eu sempre penso que eu quero manter o trabalho o mesmo tanto. Quero manter falando aqui com vocês, terraceiros, etc. Será que eu vou conseguir? E eu não penso e olha isso, não chego nem a pensar tanto na questão mais financeira. Eu penso muito na questão de saúde mental, né? Porque, se eu quiser manter tudo isso, será que eu vou conseguir manter minha saúde mental, né? É muito interessante olhar por esse prisma e saber que os dados corroboram, né? Que se você é mulher, você é mãe, ou você não é mãe e pensa nisso, ou você que é mãe de 3 filhas, né? Como tudo isso que a gente passa, a gente não tá sozinha, não somente em termos de outras mulheres, como também, né, em termos dos dados, né, que nos últimos 200 anos a gente tá olhando como eles corroboram, né. Então é super legal ver como avançou, e a Goldin, ela chama, né, das pequenas revoluções, e ela fala que a última revolução, né, ali dessa geração, né, entre 65 e 79, dessas que adiaram os filhos, adiaram o casamento, etc., ela chama ali da revolução silenciosa, né, porque a gente teve a revolução não silenciosa super importante das mulheres ao longo do feminismo, etc., né, de conseguir o voto, as sufragistas, tudo isso foram revoluções não silenciosas, mas teve um momento que teve a revolução silenciosa que também foi tão importante quanto. Então, enfim, muito interessante o trabalho, muito obrigado, Caio Augusto, por me jogar nessa, né, por dar uma de petit jornal aqui, me jogar na pauta. Eu adorei saber mais sobre o trabalho da Cláudia Goldin, e tô super animada, quero comprar o livro já, ler. E é isso, gente. É isso, galera. Um episódio mais longo, mais acadêmico, mas espero que vocês tenham gostado. Após uma explicação tão completa e especial feita pela Raquel, resta a este âncora apenas dizer o seguinte:
Na média, as mulheres trocam diversos aspectos da própria vida em prol do cuidado que entregam como diferencial, tanto na vida pessoal e familiar, quanto em suas próprias carreiras. O quanto você que nos ouve reconhece, agradece e entrega em troca quando nota tudo isso? Não se trata de uma pergunta com resposta pronta, mas deixo aqui essa humilde semente uma vez mais. Quem acompanha esse podcast há um bom tempo já sabe que não é a primeira vez e que também não será a última. Essa edição de 2023 do Nobel de Economia é, como bem diz o título deste episódio, um Nobel necessário. Não apenas por relembrar uma realidade, como também por mostrar que há mensuração objetiva, longa e profunda sobre ela. Que esse diferencial salarial seja cada vez menor e que, em algum momento, possamos apenas nos lembrar nos livros de história sobre a existência desse diferencial. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Aliás, por falar em e-book, logo teremos uma atualização do e-book do Nobel, um artigo sobre a edição de 2023. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Conflitos na Ucrânia e em Israel elevam a tensão no planeta. O boletim internacional hoje é um boletim internacional, né? Eu tentei começar de uma maneira mais leve, porque é um boletim internacional bem pesado, não tem como fugir. O Caio pediu para eu comentar um pouco com vocês o que está acontecendo ali em Israel, Oriente Médio, faixa de Gaza. Essa é daquelas vezes que eu preferia que ele tivesse pedido para eu falar de política monetária. Eu que vivo sempre reclamando, né? A gente, inclusive, teve o anúncio do CPI, o índice de inflação aqui nos Estados Unidos hoje, na quinta-feira. Veio mais alto do que eu esperava. Como não é feriado aqui, as bolsas estão caindo, reagiram, o mercado vinha bem essa semana, teve até algumas declarações do Fed, que a gente chama, né, mais dovish, assim, né, com a tendência de fazer uma política monetária, de derrubar os juros, né, com mais dinheiro, e veio esse CPI um pouco acima do esperado e jogou um balde de água fria no mercado, então hoje as bolsas estão caindo bem aqui nos Estados Unidos. Eu poderia estar falando de política monetária, mas a gente tem que falar de guerra, não tem como, né? É uma situação muito triste, é uma situação que eu não sei, assim, né? Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que ali a única solução seria a solução de 2 estados, né? Você ter o Estado de Israel e o Estado da Palestina, mas é uma solução que, na minha ver, a única, mas que ficou ainda mais distante do que já estava, e já estava bem distante antes desses ataques terroristas horrorosos aí praticados pelo Hamas durante, né, essa semana, desde do final de semana. Uma coisa inominável, uma barbárie que eu não quero nem entrar, vocês devem ter visto os detalhes. Eu, pra ser sincero, eu tenho fugido, não do assunto da análise, né, mas das notícias que vêm, né, da tragédia, porque realmente, assim, né, é muito, muito triste, especialmente pra mim, que sou mulher e que sou mãe, tenho filhas jovens, adolescentes, assim, é muito, muito angustiante o que tá acontecendo ali, e é um problema que já vem de muito tempo, né, antes do fim da Segunda Guerra, que aí teve esse marco, né, em 47, que foi a criação do Estado de Israel ali naquela região, mas não foi criado ali por acaso, né? Às vezes a gente fica brincando, né? Por que foi criar um Estado de Israel bem no meio de uma região que já é confusa, que já é conflituosa, que já é de maioria ali muçulmana na região hoje, né? Poderiam ter escolhido um outro lugar, enfim, né? Não vou entrar, tipo, é brincadeira, falando, eu tô tentando até, e isso é uma coisa que vem da minha personalidade, inclusive, de tentar trazer um pouco de humor, um pouco de leveza para assuntos assim, quando é muito triste. Acho que é uma forma minha de me defender, então eu espero não ofender ninguém aqui, trazendo talvez, assim, sabe, uma piadinha ou outra, que não é a intenção, é simplesmente dar um pouco mais de respiro, de alívio numa situação que a gente sabe que é trágica sob qualquer aspecto que a gente puder imaginar, humano, moral, ético, de saúde, de vida, de qualquer coisa, né? E, enfim,
É uma situação histórica muito complexa, que vem piorando recentemente, né? A gente vê ali que a gente até já comentou aqui no podcast sobre a situação de Israel, a situação ali do Bibi, que a gente fala, né? Que é cada vez mais ditador, né? Existe toda uma questão ali do primeiro-ministro de Israel, tá se sobrepondo à Constituição, tá virando mais autocrático, se uniu com a extrema-direita, tem recentemente apertado mais as restrições com relação ao povo palestino que vive ali, então mais checkpoints, mais restrição, né? Criando uma situação que a gente pode chamar ali de um apartheid dentro do país. E essa situação vem piorando recentemente e acabou gerando uma reação que eu não vou falar injustificável sobre qualquer aspecto, tá? Eu acredito ali que o Hamas, inclusive, não representa o povo palestino, inclusive o Hamas prejudica o próprio povo palestino, porque um ataque desse, o que você faz? Você junta o mundo inteiro praticamente, né, nos seus mais lunáticos contra você, porque quem é que vai defender as coisas que foram feitas ali, mostradas e televisionadas e filmadas? Quer dizer, não tem o que falar. Né? E aí você acaba também gerando uma reação de Israel que acaba criando também mais tragédia, mais mortes de inocentes, né? De pessoas assim, a maioria das pessoas que vivem naquela região, seja palestinos ou seja israelenses, são civis, inocentes que estão ali, né, na batalha do dia a dia, tentando, né, uma região que é mais pobre, inclusive no lado da Palestina, mas assim, as pessoas estão ali vivendo, né? E aí você tem um levante desse tipo que traz mais tragédia, mais morte, mais sofrimento humano para as pessoas comuns dos dois lados, né? Então, assim, realmente muito triste. Eu espero, apesar de pouca esperança, né, de que a gente tenha uma resolução de curto prazo, pelo menos assim, né, uma resolução dessa violência mais aguda ali, né? Seja de mortes do lado dos palestinos, dos israelenses. Eu espero que a gente tenha um esfriamento desse conflito o mais rápido possível e que, assim, né, a gente consiga voltar o mais rápido possível para uma mesa de negociações em que a gente possa ali, né, chegar a um acordo e que as pessoas parem de morrer por conta disso, né? Não sei, assim, né? Às vezes eu também acho que eu me sinto meio poliana demais, assim, meio otimista demais, mas assim, né, tipo, não tem outra solução que não seja a negociação, né? Ou então um país vai dizimar o outro, mas assim, você nunca vai dizimar, né? Não existe, ainda que ninguém defende essa possibilidade, mas não é uma possibilidade, né? Você tem palestinos vivendo fora dali, no mundo inteiro, e mesmo que você dizimasse essa população, você geraria mais ódio, mais resistência, mais, né, em outras células fora daí, né? A gente tem visto, é um absurdo, né? Gente comemorando esses ataques terroristas na Europa, em Londres, em Paris. Então, assim, é uma coisa que, né, tipo, você não vai acabar com esse sentimento. Então, a única forma de acabar ou de diminuir é negociando, é tentando chegar ali de um jeito que as pessoas entendam que não tem como fazer melhor, porque você também tem que, né, enfim, ceder um pouco para acabar ou melhorar, enfim. O que esses dois conflitos em operação sinalizam para o mundo atual é que a temperatura está elevada, a capacidade de diálogo anda muito aquém do que poderia e essa fervura de fato deixa todo mundo um pouco fora do eixo. Não é difícil ver por aí algum amigo ou amiga que você sempre teve em mente que era uma pessoa tranquila e centrada, eventualmente apoiando reações desmedidas de uma parte ou de outra, dando a entender que atrocidades seriam justificáveis a depender de qual parte realizou e outras coisas do tipo. Nesse momento, trazemos esse ponto para pedir um pouco mais de atenção e de uso do cérebro lento, pela definição do Kahneman, né, do Daniel Kahneman, aquela que diz que temos um lado do cérebro que pensa de maneira automática e rápida e outra que pensa um pouco mais calma e analiticamente. As tensões estão em nível elevado e, seja social ou economicamente, embora as duas coisas sejam sempre intimamente ligadas, nenhuma tensão faz com que coisas boas sigam adiante. De cabeça quente ou armas fumegantes, são raríssimos os bons caminhos que surgem. Esperamos todos que essa temperatura consiga ser abaixada da melhor maneira possível e do modo mais cuidadoso possível, levando em conta todos os danos e enormes pesares ocorridos nesse período.
Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer tudo isso ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, FMI avisou, inflação será mais resistente, juros ficarão altos por mais tempo e o PIB global será achatado. Conta mais sobre isso. Meu amigo, o tema de hoje se passa num cenário belíssimo, que eu amei conhecer, assim, um dos grandes privilégios que eu tive na minha vida. Mas, como o meu período de férias já passou, eu já falei diversas curiosidades aqui nos últimos episódios em que eu estava em Chicago, eu vou meter aqui aos dados, né, de volta à vida real. Então, o tema de hoje é o FMI e suas previsões no encontro anual que se passou lá no Marrocos, em Marrakech, um lugar belíssimo. Mas depois de 50 anos, né, o evento está lá, e aí qual foi o grande destaque desse evento? Bom, vocês sabem, o FMI é uma instituição que monitora aí a saúde das economias, né, de todo o mundo, e a previsão de inflação não veio muito legal, né? O FMI previu que a inflação deve permanecer acima das metas dos bancos centrais até 2025. Então, existe um apelo aqui, a partir desse entendimento de que a inflação deve permanecer mais um pouco, apesar de a gente ter visto sinais de redução. Mas, a partir desse evento, o FMI ainda salienta essa necessidade, né, essa cautela, na verdade, em manter uma política mais rigorosa até que haja um alívio realmente duradouro nas pressões sobre os preços. E aí, nesse encontro, o economista-chefe do FMI comentou que a política monetária precisa permanecer restritiva na maioria dos lugares até que a inflação desça de forma duradoura em direção às metas. Nada do que a gente já não saiba, especialmente aqui no Brasil, a gente viu esse discurso sendo bem enfatizado em todas as atas do Copom, né, que a política monetária de fato precisa se manter restritiva para que não haja nenhuma contaminação nas expectativas sobre a inflação. E aí o FMI prevê um crescimento global de 2,9% para o próximo ano, uma queda de 0,1% em relação à previsão de julho e abaixo da média de 3,8% das 2 décadas, né, antes da pandemia. Então, por conta dessa previsão, né, de que a inflação ainda não está cedendo de forma duradoura, a grande mensagem que a gente vê desse evento, que é super importante, que acontece todos os anos, desse evento foi especialmente sobre a inflação, esse alerta sobre a inflação persistente, que é um problema que já conhecido pelo Brasil, mas que outras economias estão passando e não tem tanta intimidade, eu diria, com políticas anti-inflacionárias. Então, a gente vê esse alerta do FMI especialmente para as demais economias, né? Então, fica aqui a mensagem e, particularmente, acho que o Brasil consegue dar aula nesse aspecto, mas o FMI tem alertado, assim, repetidamente sobre a fragmentação da economia global, ou a sua divisão em blocos geopolíticos ao longo de rupturas devido às tensões dos Estados Unidos com a China. E aí a gente viu a questão da Rússia com a Ucrânia. Infelizmente, agora, seja por questões políticas ou não, essa questão de Israel também deve enfatizar essa fragmentação geopolítica. Então, é um momento bastante conturbado, a gente não sabe como fica, as relações comerciais subsequentes a esses eventos. Então, é de se esperar que a gente não tenha toda a tranquilidade do mundo para falar que a inflação está cedendo, né? E aí fica o recado, esse foi o recado do FMI. Geralmente se leva em conta que os modelos do FMI costumam falar sobre o que se vê no retrovisor, porque eles costumam elencar questões que já estão encaminhadas e eventualmente já até ficaram para trás. Mas em levantamentos como o atual, trazido pela Fernanda, a visão parece ser um pouco diferente e relacionada ao que está no para-brisa, ainda se aproximando pelo caminho. Existe uma grande sensação global de dessa vez vai ser diferente, porque os juros
teoricamente conseguiriam ficar em patamar mais elevado por mais tempo, sem afetar crescimento de forma relevante, e sem que, como costumam dizer no mercado, comecem a boiar baleias por aí. Na verdade, dessa vez pode mesmo ser diferente, mas em um sentido duplamente negativo. Em primeiro lugar, o mundo está em uma fragmentação notável em termos comerciais. E também bélicos, como a gente bem discutiu por aqui. Isolacionismo, nearshoring, reshoring e afins. E para piorar, a solução mágica das últimas décadas, aplicada sobretudo no pós-crise de 2008 e da pandemia para cá, que é a de basicamente injetar uma quantidade quase infinita de recursos na economia global, já não surte mais os efeitos esperados, exceto pela inflação que, bem, puxa todo esse alerta do FMI que virou esse assunto que você acabou de ouvir aqui no Terraço Cast. Falei que tinha especial, então vamos lá. Na sequência, Raquel, Renata e Fernanda irão contar de modo rápido o que é o Terraço Cast para cada uma delas. Diga lá, Raquel. O Terraço Cast, pra mim, é um projeto incrível, que eu fico super feliz de fazer parte. É um lugar em que eu posso falar, é aquele lugar que, eu posso falar do meu jeito, Posso brincar, posso falar sério, posso falar sobre temas que, são aqueles temas quentes, aqueles não tão quentes, uns temas malucos, e que eu sinto, me sinto em casa. Terraço Cast tá em casa, tá com queridos amigos, falando de temas incríveis. E, pra uma audiência, que é um orgulho. É um orgulho, é muito legal pensar que a gente tem um podcast, completamente orgânico aqui, investimento nosso, pra realmente pra manter a chama acesa, pra manter, acho que o Terraço Cast, ele mantém a chama do terraço acesa pra mim, o tempo vai passando, a gente vai ficando com menos tempo pra escrever e pra fazer mais coisas pro terraço, e o Terraço Cast, ele ficou como legado, pra manter a chama acesa da nossa história. Então é isso, pra mim o Terraço Cast é um espacinho é um espacinho que eu consigo expressar aqui, trazer conteúdo de economia de uma forma leve, descontraída, do jeito que eu gosto. E, óbvio, aprender muito com os meus queridos companheiros. Então é isso. É casa, é conhecimento e é um orgulho. Sua vez, Renata. Olá, terraceiros! Então o Terraço Cast tá fazendo 400 anos, não, 400 episódios. E eu, como sou a decana aqui da equipe do Terraço, não poderia deixar de dar o meu depoimento. O Caio pediu para eu falar o que o Terraço Cast significa para mim. Eu acho que eu devia falar alguma coisa inteligente, mas não vem nada muito assim inspirador ou que mude a vida na minha cabeça, mas enfim. Terraço Cast para mim é uma diversão fazer, assim, acho que é uma coisa que também me obriga a ler sempre as notícias e ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, apesar de que o que está acontecendo no mundo ultimamente não tem sido assim muito bom, não tem deixado o meu dia assim, digamos, mais alegre, mas é uma forma da gente estar sempre atualizada. Então eu tô sempre, quando eu faço minhas caminhadas, eu ando todo dia, então eu vou escutando um podcast da BBC, um podcast da Bloomberg, pra gente também saber os benchmarks, saber o que outras redes de notícia estão falando de interessante sobre o mundo, para poder deixar vocês aí sempre bem informados e tal, com as coisas, de interessantes que estão acontecendo na parte internacional, que é o que eu falo. Tá bom? Acho que era isso. Espero que seja isso que o Caio esteja esperando de mim aí nesse aniversário, 400, poucos podcasts eu acho que podem dizer até aí com esse orgulho. Acho que é um orgulho. Eu sou uma pessoa que muitas vezes não faço coisas por muito tempo, começo vários projetos, começo várias coisas e vou deixando pelo caminho. O podcast é uma coisa que, parabéns pela longevidade, é sempre bom, tá bom? O envelhecimento, como dizem, é melhor do que a alternativa, então podcast aí é um vozinho dos podcasts que tá aí super enxuto, em forma, pronto para mais 400. É isso, gente, até mais. Seu momento, Fernanda. O Terraço Cast começou como meu companheiro de caminhadas e corridas, porque eu sempre gostei de ouvir enquanto eu fazia minha atividade física, até que chegou um convite de uma pessoa inesperada, nosso amigo Caio, para que eu participasse também. Então agora, além de meu companheiro, é uma honra participar desse projeto, que eu adoro fazer todas as semanas. Eu entro em estado de flow quando eu tô escrevendo aqui pro podcast, e é uma alegria estar participando de tantos episódios aqui
com ouvintes tão assíduos, então eu me sinto muito feliz de fazer parte de tudo isso. Já eu, Caio, este âncora que tanto ama este podcast, penso que o Terraço Cast é, antes de tudo, um espaço de liberdade. Liberdade para analisar assuntos eventualmente espinhosos que ninguém quer te contar mais sobre. Liberdade para poder passar recados que de vez em quando a vida corporativa não nos permite, ou ao menos de modo velado sugere que não deveríamos tocar adiante. Liberdade para dizer que sim, economia, política e outros assuntos que muita gente por aí fala com termos difíceis podem sim ser compreensíveis e didáticos. E, claro, como sempre pontuamos, liberdade também para que você que nos acompanha e move tudo isso que fazemos, também nos deixar a par de como nossos conteúdos chegam a você e como poderiam ser melhores a cada dia. Algo que você pode fazer pelas redes do Terraço Econômico e também pelas nossas redes pessoais, as pesquisas dos episódios e tudo mais. Por falar em pesquisa, vamos lá! No episódio 398, perguntamos sobre a taxa do rotativo do cartão. Vocês votaram assim: 87% das pessoas votaram em deve existir, mas menor. 13% votaram em tô por fora. E ninguém votou nas opções tem que acabar e tem que ficar na mesma. Já no 399, pela primeira vez, abrimos a caixa para saber o que vocês acharam do episódio. Não deixe de contribuir com sua opinião, visão, feedback, crítica. É desse jeito que seguimos com o nosso jeitinho, sempre afinados com você. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 400, aquele que faz desse podcast um literal 400. Obrigado, Raquel. E é isso, pessoal. Achei muito legal sair um pouco disso, né, do Brasil fiscal e dessas coisas que obviamente são importantes, mas para ver como a economia, né, como a gente às vezes fica olhando o mercado, olhando a economia muito de perto, né, muito no dia a dia, mas como ela, na verdade, é uma ferramenta para ajudar a gente a entender grandes fenômenos e desafios, né, da nossa vida, do dia a dia e da história. É isso, gente. Com essa reflexão, eu fico por aqui. Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Eu espero que quando vocês escutarem esse podcast no começo da semana que vem, a gente esteja numa situação do mundo um pouco melhor, né? Vamos torcer aí para isso. Tá bom? Um beijo, fiquem aí tranquilos, espero que tenham relaxados e na semana que vem eu volto com mais notícias. Eu espero aí para falar sobre política monetária, economia, finanças e não sobre mais guerra, mais tragédia, mais perdas humanas na semana que vem, tá bom? Um beijo para todos e até lá. E obrigado, Fernanda. Caio, muito obrigada por mais uma semana. Eu adoro estar na companhia de vocês e a gente se vê na semana que vem. Vocês sabem, vocês podem me encontrar lá no @sigafefa e até semana que vem. Quem gosta do Terraço Cast, traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.